Que o Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor, trazendo as pessoas para essa aula, tirando todo impedimento de todas as pessoas. Obrigada pela irmã Valquíria que veio estar conosco aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou de 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, o Senhor estaria. Então, eu te agradeço, Jesus, bem-vindo. Obrigada por estar aqui. E que o Senhor use esse momento para passar tudo que o Senhor colocou no meu coração, para estar passando para esta aula. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você abriu a apostila aí direitinho? Eu abri, sim. Eu abri. Só não consegui deixar ela aberta. Amanhã eu vou imprimir ela com folha. Isso, imprimir é melhor, né? Amanhã eu vou pra rua. Amanhã eu vou fazer faxina. Aí eu vou pra rua, eu imprimo ela, aí eu consigo ler melhor. Pelo Glória a computador eu Deus. não consigo, no celular eu não consigo ler muito direito. Amanhã eu Amém. vou imprimir ela, minha filha. Glória a Deus. Então, essa aula já tem algumas aulas gravadas no YouTube, né? Tá, E aí eu vou fazer uma recapitulação e fortalecer essa aula agora, para você começar com tudo, em nome de Jesus. Amém? tá bom, amém, pode Glória a falar que Deus, eu né? vou. Então, primeiro, antes das tempestades, vem as chuvas, né? Então, geralmente vem as chuvas. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, o Senhor começa a mandar chuvas na nossa vida para regar a semente que foi plantada. O Evangelho é uma semente. Então, o Senhor coloca a semente no nosso coração, nós nascemos de novo para o Senhor, para o reino de Deus, e a semente começa a germinar dentro da gente bem devagarinho. Quer dizer, ninguém se torna super crente do dia para a noite, não existe isso. Então, o Senhor vai mandando aquela chuva bem mansinha, que fala muito na palavra sobre essas chuvas. São 2 tipos de chuvas que falam na palavra, a seródia e a temporã. Vamos estar lendo lá em Zacarias capítulo 10. Vou estar lendo muito a Bíblia nesse curso, né? A palavra do Senhor. Glória a Deus. Então vamos estar lendo lá em Zacarias capítulo 10. Fala aqui o seguinte no versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiro de água e a erva no campo a cada um. Então, o Senhor fala para pedir para ele a chuva seródia. A chuva seródia é aquela chuva que cai constante, que vai amadurecendo o grão, vai caindo sobre as plantações e vai amadurecendo bem devagarinho os grãos. Então, não é aquele aguaceiro forte, né? A temporã já é uma chuva mais forte, que é a chuva de estações que a gente fala. Então, são as chuvas de outono, a chuva de primavera, e aí ela vem com mais força para o grão brotar, explodir e nascer e começar a crescer com mais força. Então, Deus fez tudo certinho para nossas vidas, né? Glória a Deus. E aí o Senhor fala que é a mesma coisa na nossa vida. São chuvas que o Senhor vai caindo, regando a nossa vida. E como é que vem essas chuvas? Através do poder de Deus. Então, Deus cuida dos filhos. Todo mundo que é filho, Deus ama, Deus cuida, Deus está ali, Ele promete suprir as necessidades, Ele promete que está conosco, que jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar. O Senhor promete estar cuidando de todas as áreas. E tudo é pela fé, né? Então, a gente lê lá em Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé. A fé é assim... É impossível agradar a Deus. E você já sabe, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus também fala sobre a fé, que é algo assim sobrenatural. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é algo que realmente nos faz com que a gente se mova na presença de Deus. Então, ele vai acrescentando a nossa fé cada dia, cada dia. E aí a semente vai começando a germinar dentro de nós.
a semente do Espírito Santo, a semente da fé, para que a gente possa depois um dia brotar e começar a dar frutos. Então o Senhor fala para buscar a Ele em todo o tempo. Nós temos que ter um devocional na nossa vida. Temos que separar um tempo para o Senhor todos os dias. Porque nós mulheres, Valquíria, é uma coisa de louco, né? A gente já começa, pula da cama e aí vai, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. E aí a gente vai se enchendo de tanta coisa que a gente não para estar na presença de Deus. Então a gente precisamos parar. A gente já fala assim que na igreja as pessoas, né, a gente vê que fala sobre o dízimo, dizimar o dinheiro. Mas o mais importante para o Senhor é dizimar o nosso tempo. O primeiro tempo dar para o Senhor. Então, a primeira coisa no dia é para o Senhor. Então, eu vou dizimar o meu tempo. Senhor, eu vou separar aquele tempo, que é o melhor tempo para estar na presença de Deus é na manhã. Se a gente for buscar vários versículos bíblicos, eu vou estar colocando aqui no grupo, vários versículos bíblicos falam, incentivam os cristãos a buscar o Senhor na parte da manhã, na madrugada, quando está amanhecendo o dia. Por quê? Porque é o começo do dia, a primazia, é a primeira coisa. Então a gente está dedicando o que é de melhor da nossa vida para o Senhor. Então quando a gente fala assim, não, eu vou dedicar, vou dar o meu dízimo espiritual para o meu Deus e vou separar o tempo com o Senhor. Então os cristãos nem falam disso hoje em dia, sobre o dízimo do tempo, o dízimo para alimentar o espírito, para estar na presença de Deus. Então nós temos que dizimar o nosso dia para estar na presença do Senhor. E quando a gente vai tendo esse tempo com Deus, vai lendo a palavra, vai orando em cima da palavra, também na questão dos jejuns, é muito importante jejuar, porque o jejum ele faz com que a gente esteja mais na presença de Deus. Ele mortifica a carne e deixa o Espírito falar dentro da gente. Então a carne começa a ser, sabe, amassadinha para baixo, e aí o Espírito começa a brotar, e aí começa a dar frutos. E a gente vê esses frutos em Gálatas 5, 22 a 23. Vamos ver o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá ler. Está tudo marcadinho aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando a semente do Espírito brota dentro da gente, e aí começa a despontar a árvore do Espírito na nossa vida, vem os frutos. E aí começa a germinar os frutos, a vir os frutos. E aí vem um atrás do outro, né? Então vem, primeiro, amor. As pessoas quase não têm amor. As pessoas, elas são, hoje em dia, então, é um grande problema nisso. Eu sou cuidadora, né, de idosos. Meus idosos foram embora, foram lá para Curitiba, mas eu passei 5 anos cuidando deles. E eu ainda estou em recuperação, não voltei a cuidar de idosos. Mas eu amo eles de paixão e eu passei um luto deles vivo. É muito recente ainda e eu ainda sinto muita falta deles. Mas e aí eu fiz um curso técnico de enfermagem. Não terminei. E você vê os técnicos de enfermagem que estão se formando hoje, você está correndo. As pessoas não têm amor, as pessoas não têm cuidado, as pessoas não têm nada, nada. E infelizmente dentro da igreja também não é diferente. As pessoas também não têm amor dentro da igreja. Então, não tem amor ao teu próximo, não tem amor ao teu... Ela sai passando em cima de você que nem trator, não cuida da ovelha,
não cuida do outro, se dói nele, não dói em você. É assim, é uma coisa assim horrível. É Jesus, algo assim que eu ele tenho que trabalhar avisou, no meu coração, misericórdia. ele avisou que nos últimos dias o amor ia se esfriar, né? Mas por que que o amor está se esfriando? Porque as pessoas não buscam a Deus. Se as pessoas começarem que se dizem cristãos a dizimar o seu tempo, a dizimar o seu tempo em buscar a Deus, a primazia do seu dia e buscar o Senhor, os frutos do Espírito começarão a vir sobre nós. Senão a gente vai se tornar uma árvore, sabe o quê? Ressequida, né? Eu fui para a Espanha, fiquei 3 meses lá, e lá eu pude ver como está ressequido. Lá não chove, lá não tem água. Então você vê um monte de plantações ressequidas. Então não brota nada, não tem fruto, né? Então é a mesma coisa na vida do cristão. Se o cristão não buscar dizimar o seu tempo para estar na presença do Senhor todos os dias, vai virar uma árvore ressequida, e a árvore ressequida não dá fruto. Então não tem amor, não tem alegria, não tem nada, não tem paz. Quantos cristãos sem paz hoje em dia? Não tem paz nenhuma. Não é longânimo, quer dizer, não é paciente, né? Não é benigno, não é bondoso, não faz coisas boas, não tem mais fé. Quantos cristãos a gente vê sem fé, sem mansidão e sem domínio próprio? Então, demônio próprio. Domínio próprio, então, zerou, né? Tanto de palavras como de atitudes e pensamentos. Então, realmente não vai ter esse fruto. Por quê? Não dizimou. Precisamos dizimar para estar na presença de Deus. Não é só na questão financeira, é questão espiritual. E isso não está mais acontecendo conosco, porque a gente coloca tudo, né, e deixa Deus de lado. E vai colocando todas as prioridades e Deus vai ficando de lado. E o inimigo... Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Não é? Eu jejum, né, alguns dias da semana, já é de prática, mas eu nunca tinha ouvido falar que jejuar, preparar o dia da manhã, fosse dizimar o meu tempo a Deus. Nunca ouvi falar na minha vida. Dizimar é a primazia, o dízimo é a primazia, né? Então é a primeira coisa. Então, se a gente dizima o dinheiro, temos que dizimar também o nosso tempo. E hoje, cada vez mais o tempo está escasso na vida das pessoas, né? E mais é precioso esse dízimo para o Senhor. Então o Senhor fala que o Senhor quer isso, estar na nós, que a gente esteja na presença dele, né? Então é muito importante. Então Deus vai mandando essas chuvas sobre a nossa vida. A chuva serôdia vai nos preparando para a volta de Cristo. Então vai chovendo, né? Nos preparando, molhando a terra. E essa chuva vai acontecendo conforme a gente vai preparando a terra do nosso coração, dizimando na nossa vida espiritual, vai tendo um preparo à terra espiritual, ela vai sendo preparada pelo Espírito, porque nós estamos nos dedicando a isso. Porque quem não se dedica a preparar a sua terra espiritual, não vai poder receber a chuva de Deus. A chuva vai vir, a terra não está preparada e não vai dar frutos. Então tem que preparar a terra, tem que estar na presença de Deus. Nós precisamos estar com o povo de Deus para que venha a chuva temporã. A chuva temporã é muito necessária, porque quando ela vier, o Espírito Santo vai ser derramado, e aí sim nós vamos ganhar tantas pessoas para Cristo como nunca houve anteriormente, que nem foi em Atos. Então eles buscaram a presença de Deus, buscaram o Espírito Santo juntos, não individualmente. Então, não podemos ser uma ilha. Precisamos estar juntos com o povo de Deus. Buscar a Deus juntos, orar, jejuar, clamar. As reuniões de oração precisam voltar a ser aquelas reuniões de oração fervorosas, cheio da presença de Deus. Né? As reuniões de orações não pode ser só cantoria, só música, falatório, mas tem que ser joelho no chão, dobrar, estar na presença de Deus, buscando a Deus, orando, clamando, chorando diante do Senhor.
Essa é a verdadeira reunião de oração. Então nós precisamos fazer isso. Se a gente não faz isso, Jesus não volta. Porque Jesus, ele quer voltar quando o povo de Deus o buscar com toda a intensidade do seu coração. Então Jesus está mandando a chuva, mas a temporã vem quando o povo se reunir e buscar com intensidade, com força e com fé. E aí vem que nem foi em Atos, e aí as pessoas receberam aquele batismo maravilhoso e saíram falando em línguas para alcançar as pessoas. Não falar em línguas apenas por falar, mas para alcançar vidas para Cristo. Então cada um foi falando um idioma. Cada um foi falando o idioma daqueles povos que estavam naquela festa, para que todas as pessoas ouvissem as maravilhas de Deus no seu idioma natal, e aí pudesse falar assim, nossa, mas eles são pescadores falando das maravilhas de Deus e não tem estudo para isso. Mas o Senhor derramou. E aí Pedro, desculpa, ele pegou a palavra, falou, olha, gente, não tem ninguém bêbado aqui, a gente está cheio do Espírito. E aí foi falando das maravilhas de Deus. E aí foram 3.000 almas ganhas para Cristo naquele dia, né? Então, Deus quer repetir isso, Deus está clamando para que nós o busquemos, intensidade de coração. E eu louvo a Deus que estou vendo alguns ajuntamentos acontecendo e as pessoas estão se reunindo para buscar o Senhor, né? Glória a Deus por isso, porque realmente precisamos desse avivamento nas nossas vidas. E eu falo assim, Senhor, mas não está acontecendo fulano, a começar em mim. É a começar em mim, né? Então, se não está acontecendo, vou eu clamar, vou eu buscar, vou eu fazer algo e vou eu me colocar na mão de Deus. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Usa a minha vida para que essa chuva temporã seja derramada. E vamos estar lendo agora em Joel, né, capítulo 2. Em Joel fala dessa chuva que foi derramada também. Deixa eu ler aqui Joel, capítulo 2, a partir do 23. Vou ler aqui. E vós, filhos de Sião, aqui, 2, 23? É. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto. Agora vamos ao 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre todos os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, né? Deus quer derramar o espírito, nos encher com a glória dele. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então o Senhor quer fazer isso na nossa vida, derramar do espírito, operar num grande mover. Mas Deus não pode fazer se a gente não buscar com intensidade, né? É verdade. E nós precisamos buscar. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje, as guerras e os rumores de guerra. E o Senhor fala que teremos dias difíceis demais, porque as pessoas pararam de buscar a Deus. Então, lá na Espanha, Valquíria, as pessoas não têm mais buscado a Deus. Elas viraram as costas para Deus. São poucas igrejas que tem nas cidades. Uma cidade grande como a nossa, São Vicente, lá tem só 10 igrejas. Então, é muito pouca igreja para tanta gente. E as pessoas não buscam mais a Deus. As pessoas estão com amor muito, esfriou demais, muito mesmo. E aí nós temos o nosso Brasil, que ainda as pessoas oram, as pessoas buscam. Tem igreja em quase cada esquina tem uma igreja. Então,
a palavra de Deus é pregada. Aí a gente pode falar, mas Senhor, quantos escândalos estão vindo? E o Senhor fala o seguinte para nós hoje: eis que eu estou purificando a minha igreja. Eis que eu estou limpando a minha igreja. Eu estou limpando toda, né, para que ela dê frutos. Então o Senhor vai limpando tudo. É o que está acontecendo. O Senhor não está deixando mais a sujeira permanecer. O Senhor está trazendo à tona, limpando a igreja dele, para que as pessoas entendam que não é para homens que elas devem buscar, mas é em Deus que elas devem olhar, se manter firmes, se manter, sabe, na presença do Senhor. Então o Senhor fala isso, que ele vai derramar do Espírito dele, como está em Joel. Em Oséias também fala um pouquinho dessa chuva. Vamos abrir aqui em Oséias, que eu marquei aqui. Oséias 6, de 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, será a sua saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então o Senhor fala para estar... Ele que faz as feridas. O que quer dizer isso? Deus disciplina o filho que ama. Quando você vê uma pessoa sendo disciplinada por Deus, é porque é filho. Quando você vê que uma pessoa está aprontando muito e nada acontece com aquela pessoa não é filha. Então aquela pessoa só finge, só fala, só faz um teatro espiritual, que a gente fala, né? Mas aquela pessoa nunca nasceu de novo, nunca se tornou filho ou filha. Então ela não é disciplinada, porque Deus não vai disciplinar quem não é filho. Só quem é filho que é disciplinado. Então vai lá, bate, né, faz a ferida, mas o mesmo Deus que faz a ferida, ele vai lá e cuida e sara, né? É o que ele faz e é o que a gente fazia com os nossos filhos, né? Doeu lá, dá aquela palmada que doeu muito, ficou até vermelho. Aí a gente vai lá e passa, dá alguma coisinha, uma pomadinha, um gelzinho, para não ficar tão dolorido. E a mesma coisa é o Senhor conosco, né? E aqui fala no 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, precisamos ser perseverantes. Então, a palavra de hoje, nos nossos dias que estamos vivendo, é perseverança. Perseverança na presença de Deus. Porque o inimigo, ele é astuto, o diabo é terrível, e ele vai colocar um monte de tralha na nossa vida que vai fazer com que a gente fique cansada, que vai fazer com que a gente não queira mais fazer certas coisas diante de Deus, e aí vai começar a fazer a gente brecar. Então, a tralha e o entulho é justamente para parar, para brecar, né? E aí o Senhor fala, vai tirando, vai me buscando, que eu vou arrancar toda essa tralha, todo esse entulho, toda essa coisa que faz você ficar prostrada, que vai fazer ficar entristecida, eu vou estar arrancando. E aí Deus vai arrancando conforme a gente vai buscando a Ele. Então, Deus quer fazer a obra na nossa vida, mas o Senhor fala, que nem fala em Josué, capítulo 1, né? O Senhor fala assim, sede forte e corajosos, que eu te ajudarei. Então, é a atitude que Deus está esperando de nós. Quando a gente é bebê na fé, Deus até vai mais devagarzinho, vai respeitando a nossa fase de bebê espiritual. E aí depois a gente é criança espiritual, Deus também vai dando aos pouquinhos. Mas quando a gente já está na fase adulta, né? O Senhor fala, agora você é um adulto, agora você tem que andar como um adulto e reagir como tal. Então eu vou te dar coisas que eu sei que você pode suportar. Então Deus não dá nada que a gente não possa suportar. O diabo sim, ele joga um monte de coisa na nossa vida, fingindo que é Deus e não é, né? Que ele finge
e fala que a gente tem que fazer isso, fala que a gente tem que fazer aquilo, fala que a gente tem que fazer aquilo outro, e não é Deus. Por isso que a gente tem que orar, pedir direção para o Senhor em tudo que a gente faz. Ah, mas Senhor, isso aqui parece teu. Então a gente vai pedir prova. Falei, Senhor, isso realmente que eu estou fazendo é da tua vontade? O que eu tenho na minha mente de ideias, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, Valquíria. Eu tenho muitas ideias, vem muita coisa na minha mente para fazer. E se eu não parar na presença de Deus para falar, Senhor, é da tua vontade isso, daqui a pouco eu estou me envolvendo com mil coisas. E aí Eu imagino. meu marido Eu só imagino que balança a aí você vai cabeça ter e fala bastante assim, irmã e grupo, né? E um monte de coisa. Não sei como que a irmã aguenta. não é? Aí meu marido balança a cabeça, eu não sei como é que você pega tanta coisa para fazer. Não Então, é, eu também vejo. Vejo essa postagem, vejo um monte de café que geralmente eu não consigo ir. Aí é lá, não sei aonde, não sei o quê. Eu fico vendo assim, como essa mulher consegue estar ali, tá lá, tá cá, tá ali, tá lá. Gente do céu, eu tô não é? cansada só por ela. Aí eu falo, bom, Deus, se é da tua vontade, eu vou fazer. Se é da tua vontade, vai acontecer. Se é da tua vontade, né? Vai entrar mais uma pessoa aqui. Vamos lá. Ai, que bom. Quem que vai Entra. entrar? A Letícia está entrando. Glória a Deus. Ai, glória a Letícia, Deus. bem-vinda, amada. Paz, finalmente entrou aqui. Glória a Deus. Parabéns. Então, eu estava falando aqui, Letícia, pastora Letícia, estava falando que nós, se a gente não vigiar, eu só peço para vocês desligarem os seus microfones, tá? Senão vai atrapalhar a aula. Aí, quando eu pedir para vocês falarem, vocês falam. Se a gente não vigiar como mulher, eu falo que mulher é que nem polvo, a gente vai abraçando tudo que vem pela frente. Se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está fazendo muita coisa e que Deus nem mandou a gente fazer. Mas a gente acha que tudo é importante. E aí a gente fica cansada, estressada, fadigada, sem ânimo e ainda culpa a Deus. E Deus balança a cabeça e fala assim: Mas eu não mandei você fazer tudo isso, né? Então nós temos que orar por tudo. Deus, eu estou com isso na minha cabeça, é da tua vontade? Senhor, me convidaram para fazer aquilo, é da tua vontade? Jesus, apareceu isso na minha frente, é da tua vontade? Então precisamos estar buscando ao Senhor, sempre na direção dele. Então vamos aprender, em primeiro lugar, hoje eu coloquei isso, o dízimo espiritual. Dizimar o nosso tempo para estar na presença de Deus. Dizimar é dar o primeiro, é a primazia, é a primeira coisa. Então, de manhã, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou ter tempo com Deus. Eu sei que é difícil para mim com o meu temperamento sanguíneo, né? Então, esse temperamento que eu tenho não é que nem o temperamento melancólico, que tudo é certinho, é tudo regrado, é tudo certinho no horário, é tudo programado. Os sanguíneos são muito assim, né? O que vai vindo vai abraçando. Então, nós temos que se policiar. Nossa, eu tenho que policiar muito para não ficar fazendo um monte de coisa e deixar de estar na presença de Deus de manhã. Então, eu tenho que dar o meu dízimo espiritual para o Senhor, que é o meu tempo com Deus. Esse é o mais importante de todos, né? Mais que o dinheiro. Então, é o meu dízimo espiritual. É a minha primazia, né? Glória a Deus. Então, o Senhor fala o seguinte, que nós temos que buscar, né, a Deus junto com a igreja. Né? Eu quero muito, mês que vem, estarmos indo para o Vale da Bênção. O Vale da Bênção é um lugar de oração. E nós temos que ir para lá para orar. Orar, buscar, clamar, chorar diante da presença do Senhor. Para que a chuva temporã venha e aí a glória de Deus desça sobre a nossa vida em nome de Jesus, né? O que é o Vale da Bênção? Vale da Bênção em Araçariguama, perto de Jundiaí.
Glória a É Deus. uma fazenda? Não, é um local mesmo, né? É um local dedicado à oração. Então, ele foi construído há mais de 50 anos para oração. Então, todo mundo que vai lá vai buscar a Deus. É um lugar que tem um. É, é um lugar assim tem, que a gente busca. Todos os lugares têm escrito, né, frases de oração, versículos de oração. Então, é espalhado pelo vale vários lugares para oração. E é muito bonito lá. Nossa, na Letícia já foi, né? Hein, Letícia, não? Uma Nunca bênção. fui, não, mas dizem que é muito bom. É E muito bom. tem pessoas que dão a vida e moram lá, né? E isso, dá um tempo integral lá, e são missionários, É. são pessoas que se dedicam a estar lá. Que uma Você faz o delas, quê? Faz uma caravana até lá? isso, eu vou fazer. Um ônibus ou uma van, Hum, né? Glória a Deus. Então, nós vamos ver agora em Mateus 24:12, né? O que a gente tem que fazer. Não, 24:12 ele fala o que está acontecendo nos nossos dias, o porquê de tanta guerra, né? E 24:12 ele explica mais ou menos isso. E fala assim, começa a falar aqui no 10: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, é o que já está acontecendo conosco, né? Então, a gente está vendo os escândalos acontecendo, né, no meio cristão, as pessoas se traindo uns aos outros, né? Fazendo coisas terríveis uns contra os outros por causa de dinheiro, por causa de fama, né? Por causa de poder. E se aborrecendo. Aborrecer é uma palavra muito fraca, mas é assim, uns aos outros se detestarão. A palavra certa é se detestar, né? Nem questão aborrecer, mas é se detestar mesmo. E aí vai lá que vai surgir falsos profetas. Falsos profetas, então, tá demais da conta. E estão enganando a muitos, né? E está se multiplicando a iniquidade sobre a terra. E o amor de muitos está se esfriando. Então, a iniquidade que está se multiplicando na terra que me deixou muito triste. Nossa, eu chorei muito lá na Espanha, em Portugal, é a ideologia de gênero. Lá é muito forte. Então, as jovens, crianças, adolescentes, todos estão abraçando essa ideologia, vivendo essa ideologia e deixando Deus de lado, né? Então, arrancando Deus das suas vidas e abraçando essa ideologia. Então, a gente está vendo bissexualidade e mudança de gênero, assim, e as pessoas aceitando como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Então, meninas estão querendo ser chamadas de meninos e vice-versa, e todos da sociedade, escola, todo mundo está aceitando na maior naturalidade, como se isso fosse algo normal, né? Então, a iniquidade está assim, e quando isso está acontecendo, vai acontecendo, esses adolescentes, jovens e crianças, eles estão mergulhando em tudo que é ruim e pervertido. Eles estão mergulhando na bruxaria, estão mergulhando em coisas de fazer feitiçaria, estão mergulhando em coisas de promiscuidade mesmo, né? Então, eles estão se tornando promíscuos e tão jovens ainda. Então, o negócio está descambando lá. E isso realmente me entristeceu muito, eu chorei muito de ver o estado espiritual. E eles estão assim por quê? Porque os pais abandonaram a Deus, não passaram Deus para os filhos. As escolas proíbem de você falar de Deus dentro das escolas. Você pode falar de tudo, de bruxaria,
de coisas malignas, mas de Deus você não pode. E como eles não conhecem a Deus, eles estão buscando o mal. Essa é a verdade. Então o Senhor falou que isso ia se acontecer nos últimos dias, né? E assim o amor se esfriando. Quando não tem Deus numa nação, o amor se esfria. Porque Deus é amor, Ele que concede o amor, Ele que vem o amor. O homem natural não tem amor. Nós temos amor de mãe, de amiga, tudo, mas se você pisa no calo ou você é contrariado, o amor acaba. Vocês já perceberam que está acontecendo isso? Então, se você não faz a vontade de um filho, se a filha não faz a vontade da mãe, se o marido não faz a vontade da esposa, o amor acaba. Já não ama mais, para de amar. E está acontecendo isso muito, de maneira muito forte. E o amor perfeito vem de Deus. Então, Ele que derrama amor, Ele que derrama misericórdia, Ele que derrama graça, Ele que derrama compaixão. Então, uma nação sem Deus, ela esfria e não tem alegria, não tem amor. E aí só vem aquela coisa do dinheiro e do poder. Dinheiro e poder, dinheiro e poder. Só isso. E as pessoas vão se tornando cada vez mais tristes, depressivas. E aí é que realmente está acontecendo. O amor está se esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então será salvo de tudo isso. Então o Senhor fala, persevere, seja como Josué, né? Vai, ser forte, corajosa, luta. Não deixa a peteca cair, mas seja forte. Se está sem forças, peça ao Senhor forças. Senhor, não tem mais força. Peça ao Senhor força que Ele vai te conceder. Que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor vai te fortalecer, que o Senhor vai te animar. Mas Deus tá difícil. Vou pro jejum. O jejum vai matar a minha carne, vai, sabe, deixar minha carne lá quietinha, caladinha, e o Espírito vai começar a agir na minha vida. Então o jejum é para isso, para mortificar a nossa carne, e o Espírito que habita dentro de nós poder cuidar da gente e fazer os frutos brotarem na gente. E aí vai brotando paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, vai brotando tudo. Porque nós mortificamos a carne. Nós falamos não para a carne, eu vou buscar o meu Deus. Lá na Espanha, amadas, eu jejuei todos os dias. Porque era tão forte a opressão maligna, porque não tem Deus numa nação, a opressão fica muito forte. Que eu sentia no ar, parecia que se sentia assim, dava para palpar. E aí eu jejuava todos os dias. Eu não jejuava o dia inteiro, mas eu pegava um período de 4, 5, 6 horas e orava aquele período, buscava Deus naquele período e dedicava ao Senhor aquele período. Então foi momentos preciosos em que eu fortaleci o meu espírito. E é o que devemos fazer. E aí nós estamos arando a nossa terra espiritual, para que a semente brote para a glória de Deus. E as consequências da chuva temporã vêm. Foi o que aconteceu no Pentecostes e o que vai acontecer agora com a volta de Cristo nas nossas vidas. Vai vir as consequências dessa chuva. Em Mateus, vamos abrir em Mateus 7, 7 e 8, fala sobre esse assunto também. Mateus 7, 7 e 8. Vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Então é promessa de Deus, que a gente busca, a gente acha, que Ele bate, a porta se abre. É promessa, é crer que se você for insistir na presença de Deus, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir naquela situação e Deus vai operar com poder e graça. Mas temos que insistir, bater na porta, perseverar. E se está difícil, nós buscamos ao Senhor. Se a gente não consegue sozinha, chama irmãs para oração. Eu louvo a Deus pela Letícia, pastora Letícia. Você esteve comigo na Espanha.
virtualmente, orando comigo, buscando a Deus comigo, logo de manhã cedinho. Isso para mim foi muito importante. Para mim foi um presente, porque lá não tem igrejas, não tem povo. Como é que eu ia me virar sozinha, né? Então, para mim, você foi muito importante. Muito. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né? A irmã Débora também, que está no curso, ela buscou, também orava comigo. Então, o Senhor separou irmãs preciosas para estarem buscando a Deus comigo naquele tempo tão difícil, né? Porque realmente foi muito complicado. A irmã Dirce também esteve em oração comigo algumas vezes. Então, nós precisamos um dos outros. Nós não somos uma ilha. Nós não podemos ficar sozinhas na fé. Temos que ter irmãs ao nosso lado, irmãs batalhando com a gente. Não podemos estar sozinha de maneira nenhuma, em lugar algum, em tempo algum, porque nós somos o corpo de Cristo sobrenatural. Glória a Deus, né? Então é assim que Deus quer fazer. Através dessas chuvas da nossa vida, o Senhor quer mandar a bênção, quer ordenar a bênção, né? Através dessa chuva. Então eu louvo a Deus que o Senhor vai germinar frutos maravilhosos na vida de vocês. O Senhor vai fazer brotar frutos lindos, maravilhosos, cada vez maiores. E essa dependência de Deus vai ser cada vez mais forte na vida de vocês, em nome de Jesus. E vocês vão abençoar muita gente, muitas mulheres, em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Então, hoje foi essa aula que eu separei, né? Na próxima aula eu vou estar falando mais agora sobre as tempestades, o porquê delas, porquê que elas vêm, o que gera essas tempestades nas nossas vidas e qual o propósito delas, né? Porque as tempestades vão vir, mas Deus nos sustenta em cada uma delas. Amém? Vamos orar? Amém. A próxima aula é segunda-feira que vem? Isso, porque sexta-feira vai ser uma outra turma, né? Que eu vou estar dando a mesma aula que eu dei hoje, eu vou dar para uma outra turma na sexta. Não, então até segunda-feira que vem. Isso, até segunda-feira que vem. Aí eu amei, muito obrigada. Glória a Eu não Deus. tinha visto com esse olhar, é muito bom. Se você tiver um curso assim com você, para me explicar, para me ensinar, você me Amém. chama. Glória a Deus. Eu amei ouvir, né, palavra de Deus dita assim, dessa forma, sabe? Glória a Deus. Eu posso entender com uma simplicidade, mas com uma sabedoria que você vê que vem do próprio Deus. Eu realmente estou Amém. precisando, Glória a porque Deus. não é fácil você estar na igreja e você sabe que as coisas de hoje em dia tá bem difícil. E aí quando você ora por nós? Glória a Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo amado, Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Amém, Jesus. Eu sei que eu já entrei quase no final, mas como a irmã falou, Pai, foi uma bênção para ela foi edificada e Amém. Tudo tem um propósito, Senhor. Nada acontece em vão. Que o Senhor continue abençoando a pastora Vânia, abençoe essa irmã que está aqui, Deus, juntamente conosco, aprendendo. Fala, Senhor, nós vamos continuar esse curso na próxima segunda e que a cada segunda nós venhamos mergulhar mais fundo em Ti. Amém, Jesus. Meu Deus, eu te peço a Tua bênção sobre a vida da pastora Vânia. Usa ela como o Senhor nunca usaste. Vai dando revelação do céu. Amém, vai enchendo Jesus. a Tua filha. Senhor, tem coisas que ela tem orado no oculto, pedindo para o Senhor. Amém. Que o Senhor possa abrir as portas. Que o Senhor possa, Deus, realizar conforme segundo a Tua vontade. Glória a Deus. Deus, muito obrigada. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Que a gente possa, Senhor, entrar num propósito de oração e jejum. Amém, Porque sabemos Jesus. que os dias são maus. A guerra é grande, a dificuldade é grande e cada vez vai se estreitar mais. E que nós possamos estar firmes
e constante na tua presença. Amém, Senhor. Vigilante em todo o tempo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Obrigada, pastor.